Olá, família vascaína. Vasco segue em quinto lugar no ranking digital dos clubes brasileiros. Na edição deste mês do ranking digital dos clubes brasileiros, o Ibope Repucon destaca o desempenho mensal no volume de novos inscritos nas redes sociais dos clubes em março de 2023. Os 50 clubes considerados no estudo acumularam um total de 2,6 milhões de seguidores durante o mês de março e os 5 que mais se destacaram foram Flamengo, Fluminense, Corinthians, Grêmio e Palmeiras. Juntos foram responsáveis por cerca de 1,5 milhão de inscrições, ou seja, 57% do total entre todos os clubes monitorados no período. No primeiro trimestre de 2023, os 50 clubes alcançaram a marca de 8,1 milhões de novas inscrições em suas redes oficiais, mantendo o patamar acima dos 8 milhões pelo segundo ano consecutivo e volume 48% superior à média dos últimos 5 anos para o mesmo período. O Flamengo alcançou o melhor desempenho no mês de março ao somar cerca de 437 mil novos seguidores no combinado de suas redes. O clube, que se aproxima dos 54 milhões de inscrições no combinado de suas plataformas, somou mais de 1,5 milhão somente no primeiro trimestre. O Instagram foi o grande responsável por esse feito no último mês. Nesta plataforma, registrou 250 mil novos seguidores, 57% do total mensal, além de ter liderado o crescimento entre os clubes no Twitter. O Fluminense obteve o segundo melhor desempenho no período ao registrar pouco mais de 360 mil novas inscrições no acumulado de suas plataformas. O clube concentrou 80% de seu crescimento no TikTok e liderou, inclusive, no volume de novos seguidores na plataforma entre todos os clubes nacionais, sobretudo com conteúdo sobre o retorno do jogador Marcelo e do título da Taça Guanabara deste ano. O Corinthians fechou o pódio de março ao ter registrado 280 mil novas inscrições no acumulado de suas plataformas, chegando à marca dos 33 milhões em suas 5 plataformas oficiais e consolidando a segunda posição geral no ranking digital. No último mês, o clube concentrou 88% de seu crescimento no Instagram, 52% de participação no resultado geral do clube, e no TikTok, 36% de participação. O Grêmio ficou com a quarta posição em volume de crescimento no mês passado. Foram 217 mil novas inscrições entre suas contas. Seu principal resultado se deu no Facebook, plataforma onde o clube contabilizou 100 mil novos inscritos, ou 46% de seu ganho total. O Palmeiras encerrou o top 5 entre os maiores crescimentos. Sobre seu desempenho no período foram 197 mil no combinado de suas plataformas. Apenas no TikTok, registrou 100 mil novos seguidores, 51% do seu ganho total no mês, seguido do Instagram, onde o clube registrou cerca de 70 mil novas inscrições, 34% do total. O São Paulo concentrou praticamente todo o seu crescimento de março no Instagram e atingiu 5 milhões de seguidores nesta plataforma. Destaque para os rivais Remo e Paysandu, que foram os protagonistas em março no ganho de novos inscritos no YouTube, entre todos os clubes nacionais, com 42 mil e 29 mil novos inscritos, respectivamente. Uma Rodrigues: acho que o início foi bom, fizemos coisas boas, mas temos muitas coisas para melhorar. Eleito o melhor lateral direito do Campeonato Carioca, em premiação da Ferge na noite desta segunda-feira, Uma Rodrigues fez um balanço dos primeiros meses do Vasco na temporada. Na opinião do uruguaio, o time teve bons momentos, mas ainda precisa evoluir. Para Pumita, o time está em evolução e tem aproveitado o tempo livre de treinos com Maurício Barbieri para entrar bem no Campeonato Brasileiro. É uma equipe nova para a temporada, estamos trabalhando da melhor maneira. Já temos uma ideia do que o treinador está pedindo, são muitos jogadores novos. Acho que o início foi bom, fizemos coisas boas, mas temos muitas coisas para melhorar. Estamos aproveitando essa semana para isso, para chegar bem no Brasileiro. Temos uma expectativa muito alta, analisou o lateral. O trabalho está muito intenso. A equipe tem jogadores muito jovens, então os treinos são muito dinâmicos. Como disse antes, nossa expectativa é muito alta para o Brasileiro. Temos que nos preparar, melhorar, adaptar o que fizemos de melhor para fazer um bom campeonato, que é o que queremos, concluiu. Pumita celebrou o prêmio de melhor lateral do Carioca.
Fez um balanço do início de sua trajetória no Vasco e citou o gol no clássico contra o Flamengo como o momento mais marcante até o momento. Na ocasião, o Vasco venceu por 1-0, no Maracanã, pela Taça Guanabara. É um prazer, estou muito contente com o prêmio. Tenho que seguir trabalhando e melhorando, mas a nível pessoal isso é muito importante. Claro que o gol no Flamengo foi o momento que mais me marcou. Foi importante e conseguimos ganhar a partida. O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 15 às 21 horas contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Vasco recebeu cerca de R$ 8 milhões pela transmissão do estadual da Cazé TV. O Campeonato Carioca não teve premiação de campeão este ano por causa do modelo de contrato de direitos de TV. Mesmo assim, o campeão fluminense ganhou mais do que Vasco e Botafogo em receitas da competição. Ficou atrás do Flamengo. Em negociação no ano passado, Flamengo, Fluminense e 8 clubes assinaram um acordo com Brax Assets. No meio das conversas, os dois times grandes alvinegros não quiseram fechar com a empresa porque a agremiação rubro-negra receberia mais. Na sequência, Botafogo e Vasco fecharam acordos com a Cazé TV para a transmissão de seus jogos em plataforma de streaming. Pelo acordo com a Brax, o Flamengo levou uma cota de R$ 21 milhões e o Fluminense de R$ 14 milhões. Foi um acordo feito entre os dois clubes. Os outros 8 times levaram cada um R$ 2,5 milhões. Vasco e Botafogo informaram terem obtido um ganho de cerca de R$ 8 milhões cada um com as transmissões, segundo apurou o blog. Não foi detalhado como esse dinheiro foi obtido, já que a Cazé TV não tem como modelo de negócios pagar cotas por direitos. Desse total, 10% tem que ser destinado à FERJ, Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Oficialmente nem a Live Mode, operadora da Cazé TV, nem o Vasco falam sobre valores obtidos nas transmissão. A diretoria vascaína, internamente, mostrou-se satisfeita com o resultado tanto em termos de receita quanto de exposição do clube. Todos os clubes tiveram receitas de TV superiores do que no ano passado. Em 2022, o Flamengo teve a maior receita com a venda de pay-per-view que chegava a R$ 14 milhões. Além das cotas de televisão, Flamengo e Fluminense tiveram as bilheterias dos jogos finais como renda extra em relação a Vasco e Botafogo. Somadas, as duas bilheterias chegaram próximo a R$ 10 milhões brutos. Com os descontos do Maracanã, cada clube ficou com um total em torno de R$ 2,5 milhões cada. Como já mostrado pelo blog, o Carioca teve público e bilheteria superior ao ano passado. A Brax Assets já informou que pretende procurar Botafogo e Vasco para tentar um acordo para o próximo ano. Sobre a premiação e o contrato do Carioca, a FERJ informou. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, durante as negociações da agência Brax Sports Assets e os clubes signatários do contrato para a gestão dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2023, ficou estabelecido que cada equipe receberia integralmente sua cota de TV, sem que houvesse remuneração variável por desempenho esportivo. Dada a falta de unanimidade na adesão ao contrato proposto pela Brax, tal iniciativa garantiu a devida remuneração dos clubes que aderiram ao acordo e, consequentemente, contribuíram para o sucesso comercial e de audiência da competição, proporcionando a certeza da valorização maior para 2024. Especulado no Vasco, Lucas Moura deve seguir na Europa. Mancha Negra e GDA informam que ainda há vagas para caravana para Atlético Mineiro e Vasco. Polícia identifica homem flagrado em ação social de Páscoa do Vasco. Homem armado que participou de ação social do Vasco é identificado como traficante foragido. A polícia do Rio de Janeiro identificou o homem armado com fuzil que participou de uma ação social promovida pelo Vasco da Gama. Trata-se de um traficante que é foragido da justiça desde 2021. O vídeo em que o homem aparece foi publicado e depois removido do canal do clube. A direção vascaína informou que não vai se pronunciar. Paulo Brax sobre Souza. As portas estão abertas para ele. Paulo Brax fala sobre negociações e projeta o Vasco para o Brasileiro. Quando eu falo de 80 a 90% do elenco formado, na verdade é muito mais do que esse percentual, e todos os torcedores do Vasco precisam entender e entendem. Nós tivemos saídas de 24 jogadores de dezembro para cá, e tivemos 14 incorporações. Nós temos hoje uma reformulação que é ela muito mais ampla do que 80 ou 90%. A gente passou de 100% de reformulação.
Da mesma forma que eu disse que era uma nova era do clube, eu mantenho. Porque o caminho já foi extremamente diferente do que era o clube nos anos anteriores. O Vasco hoje tem orçamento, cumprido rigorosamente. Estamos prontos? Estamos. Nós estamos a 5, 6 dias da nossa estreia, estamos prontos. Mas a gente quer mais? Queremos. Nossa missão é ter um primeiro ano desse projeto que seja sólido para que o médio prazo entregue à torcida do Vasco o que ela tanto espera. Sabemos que a camisa do Vasco é muito forte, e nós nunca faremos um projeto que não seja à altura do Vasco. A gente fez a maior janela da história do Vasco. Time campeão se constrói com o tempo. Todos os torcedores do Vasco precisam entender que nós tivemos saídas de 24 atletas e 14 contratações. Hoje a gente chega em um número de 14 jogadores contratados. É um número alto para você ter o entrosamento de um time em 4 meses. Se você pegar hoje o principal clube do Brasil, Palmeiras, quando conquista seu primeiro título, o time titular tinha pelo menos 2 anos de casa. Idem o treinador. Então a gente precisa dar tempo para que se trabalhe esses novos contratados. A gente precisa de mais jogadores? De certa forma precisa, eu concordo contigo. Eu não vou apontar posições específicas, até para isso não causar melindre também com o mercado, mas é muito difícil fazer um movimento maior do que esse que foi feito. Com critério, com convicção, com números. Vários atletas já foram oferecidos e a gente não avançou por entender que não seria um jogador que nos agregaria. A gente procura jogadores que tenham uma entrega física e isso acontece com os atletas mais jovens, mas tem espaço no nosso time para um atleta mais experiente. O Campeonato Carioca mostrou que a gente precisa sim de reparos, mas ficamos satisfeitos com os nossos 5 enfrentamentos. No nosso último jogo, que culminou com a nossa eliminação, a gente foi superior ao adversário, Flamengo, até os 70, 75 minutos de jogo. A gente não foi eficaz. Então vamos trabalhar eficácia. Fizemos esses jogos treino para trabalhar o que precisa ser corrigido. Eu quero um time forte, mas dependo da 777. O valor investido no meio do ano não será o mesmo investido no começo do ano. Mas em julho, espero que a 777 autorize esse investimento em contratações pontuais. O Vasco hoje é um clube que tem uma regra, um planejamento, uma estratégia e tudo será cumprido. A 777 não vai aceitar mudanças sem análises. O Vasco hoje é um novo clube. O torcedor vai ver o Vasco brigando sempre acima na tabela. Nosso time titular tem atletas na faixa de idade de 25 a 29 anos e um acima de 30 que é o Alex, consegue sustentar bem a Série A. Temos no banco de reservas atletas de grande potencial, que são convocados para as seleções de base. O orçamento disponibilizado no início do ano foi rigorosamente cumprido. Deixamos uma sobra. A entrada da venda do Andrei mais essas sobras serão usados em julho. Buscamos atletas que entendemos estar perto do pico de performance. Devemos fazer mais movimentos, mas com cautela. Não se pode contratar 30 jogadores de um ano para o outro. Eu vou defender o projeto, que não é um projeto de ter só jovens, é de uma montagem de um elenco que seja equilibrado. Hoje temos a maioria sim de jovens, é o primeiro ano do nosso projeto, esses movimentos de compra foram de jogadores experientes, acima de 25 anos com pico de performance. Não é a orientação direta do grupo, 777, para que se contrate só jovens. Tanto que a gente só contrata 4 jogadores entre 21 e 24 anos. Mas vocês mesmo não podem questionar nossa necessidade de colocar para jogar e dar minutos para esses jogadores que estão na base do Vasco. A gente precisa desses jogadores fortalecidos dentro do nosso elenco. Então, não entendo que seja algo perigoso. Essa posição de primeiro volante é uma posição que estamos buscando abertamente, não preciso esconder isso. Mas nós não vamos buscar por buscar. Vamos buscar jogador de convicção, que seja aprovado por nós dentro do nosso núcleo de análise de mercado, aprovado pela análise de mercado do grupo, aprovado pelo Maurício, aprovado pelo Abel. A gente quer um jogador da estatura do próprio Andrei, que é um jogador de seleção brasileira principal, para julho. Transferências de jogadores dentro do grupo, 777, só se vir aqui e comprar. Só se pagar. Só se for algo positivo pro Vasco. Algo que nós tenhamos a autonomia de fazer. Não há entre os clubes do grupo essa possibilidade de livre transferência, isso não acontece.
Na próxima temporada vamos poder fazer investimentos pontuais maiores em contratações, pois não vamos precisar contratar tantos jogadores. Fiz contato com Felipe Coutinho, mas ele tem muito mercado na Europa, e está inviável no momento. Conversamos com Alan e Souza. Eu gostaria muito, vinda do Souza, é um profissional acima de nível, gostaria de contar com ele. As portas estão abertas para ele. Com Alan é difícil, o atleta não tem interesse de voltar ao Brasil. Cuéllar é um nome que gosto muito. Coutinho fiz contato, mas não teve nenhuma possibilidade de retornar ao Brasil. É um sonho, claro, mas não posso criar essa expectativa na torcida. Segundo ele, a Vasco SAF está dando toda atenção e profissionalismo à pasta, que hoje está na alçada de Carlos Brasil.